Companheiros, companheiras, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos inspire. A alegria de retornarmos à Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, nosso agradecimento ao Departamento Doutrinário desta casa, que nos permite obrar, que nos permite trabalhar a serviço da doutrina dos Espíritos. Como bem destacou a companheira, nós estaremos hoje trabalhando a segunda parte de O Céu e o Inferno. É a parte dos exemplos, é a parte prática, que nós, os espíritas, por cautela, por bom senso, por orientação de Allan Kardec, deveríamos estudá-la de forma mais metódica e de uma forma mais constante. Ali, exemplos que encurtam o distanciamento entre nós e os espíritos superiores. Ali o aclareamento das ideias, como deveremos nos comportar para obtermos êxito no nosso processo encarnatório, mas muito particularmente, o que preferencialmente não deveríamos fazer para não sofrermos as consequências de uma vida de invigilâncias aqui na Terra. A segunda parte, ela é eivada de bons ensinamentos. E nós devemos, companheiros e companheiras, confiarmos no bom senso kardeciano. Nada que Kardec coloca no Pentateuco Espírita, na Revista Espírita, não é objeto de análise e profundas reflexões e orientações. Nada se perde. Percebemos então que a personalidade de Allan Kardec, além de grande revelador, ela se caracteriza exatamente por entender muito da psicologia humana, da necessidade humana, daquilo que precisamos efetivamente para sermos felizes. Temos então na figura do codificador da doutrina dos espíritos a personificação do grande educador. Muitas vezes nos demoramos na intimidade da casa espírita para entendermos que a doutrina espírita, assim como asseverou a mensagem introdutória, se vocês observaram, na parte final, a última parte, a frase final, a palavra final era de cunho moral. Porque a doutrina espírita ela é essencialmente moralizadora, reeducadora. E obviamente que para nós alcançarmos os propósitos destacados pelos benfeitores espirituais, urge então que nós repensemos a forma de como estamos nos comportando em torno do movimento espírita. Vejamos o que Allan Kardec falou lá na obra O que é o Espiritismo, que servirá hoje de mensagem introdutória para as nossas considerações. Allan Kardec vai dizer assim, no que é o Espiritismo, lá no capítulo 1, como todas as ciências filosóficas, o Espiritismo nos exige longos estudos, minuciosas observações. Aparentemente, aprender doutrina espírita é fácil. Aparentemente, a doutrina espírita está toda ela materializada. Só que a doutrina espírita, ela toca em pontos tão sensíveis do conhecimento humano e destaca esses pontos que, obviamente, é muito instrutivo para nós estudarmos a doutrina espírita. Kardec está falando aqui de ciência filosófica. Kardec não está falando aqui de nós separarmos uma hora do nosso dia durante uma semana e irmos ao encontro da doutrina espírita. Ele está falando aqui de longos e minuciosos estudos, minuciosas observações. A partir daí é que nós angararíamos então essa parcela do conhecimento espírita que está à disposição do vulgo. Ela foi vulgarizada. Esses conhecimentos, eles eram repassados de uma forma quase que secreta à humanidade que desconhece o que está fazendo aqui, qual a finalidade da sua vida, qual que é o seu destino.
E muitas vezes nós estamos envolvidos nas dificuldades que nos impõem a vida na terra, esse constrangimento que a matéria nos impõe, essa limitação, porque os nossos sentidos ficam cerceados, e os grandes desafios existenciais, as grandes provas, alguns de nós, expiações difíceis de serem superadas, fazem com que nós muitas vezes não vejamos o alcance, a profundidade, né, e a elevação dos ensinamentos trazidos pelos benfeitores espirituais. Vejamos que Kardec sempre coloca como não sendo dele a doutrina, e sim dos espíritos. E companheiros e companheiras, os espíritos têm muito a nos ensinar. Aliás, grande parte dos problemas que temos com o outro, com a vida em sociedade, conosco mesmos, são exatamente porque nós desconhecemos aquilo que está exarado na doutrina dos espíritos. E vai dizer Allan Kardec que só assim que se aprende a distinguir a verdade da impostura. Depois de nós lermos muito, sozinhos, em casa, nas madrugadas, quando todo mundo vai dormir, você vai estudar. Sabe aquele inverno gelado, que todo mundo vai para baixo do lençol? A gente tem que estudar um pouquinho. E é um pouquinho mesmo, porque não precisa ser aquela coisa louca. Não, nós precisamos fazer isso, podemos fazer isso de uma forma tranquila, diariamente. Particularmente, se vocês me permitem, eu estudo doutrina espírita meia hora de manhã e meia hora à noite. É mais do que o suficiente. Sozinho. Em grupo, não mais que uma vez por semana. E, obviamente, a gente participa dos encontros, dos seminários, né? Tudo isso, depois de um determinado tempo, dão-nos robustez e massa de conhecimento para nós começarmos a nos equivocarmos menos e acertarmos mais. Kardec vai fazer uma observação muito conscienciosa, porque às vezes a gente só quer ler o que o Espírito Superior tem para dizer, não é assim? Não é assim? Às vezes a gente só quer ir na palestra do Divaldo, mas tem os Maurici também. Tem outros que podem falar alguma coisa, orientar alguma coisa. Ele vai dizer assim: não julgueis que o estudo dos espíritos inferiores seja inútil. Olha como Kardec ele era observador. E, aliás, ele, como estudante, como homem de ciência, como educador, não podia ser diferente. Muitas vezes, e se nós formos estudar os espíritos sofredores, se nós formos estudar os suicidas, se nós formos estudar aquelas categorias apontadas na segunda parte, todos os espíritos têm muito a nos ensinar. Hoje nós vamos estudar a última encarnação do espírito Marcel, mais conhecido como o menino do número 4. A grande maioria dos espíritas desconhecem essa comunicação. É uma comunicação linda, que vai nos mostrar a trágica história de reencarnatória de um espírito que usou muito mal o seu poder e a sua liberdade de pensar. As comunicações com estes espíritos inferiores fizeram-nos conhecer o verdadeiro estado do mundo espiritual. Porque tem muita gente que acha, porque ainda não entendeu, que essas comunicações não servem aqui para os nossos atormentados dias. Companheiros e companheiras, tem tudo a ver com os dramas existenciais que cada um de nós vivemos. Ter uma noção exata do que viremos a ser, do mundo que estaremos depois do processo da decomposição física, é importantíssimo, porque é lógico, e o bom senso nos traz essas informações, e as declarações e narrativas dos espíritos também afirmam isso, que a minha vida na erraticidade, ela está intrinsecamente ligada
com a minha vida aqui no corpo físico, com a minha vida no mundo material. Daí que nós, os espíritas, muitas das vezes, nos violentamos nas nossas paixões. Estabelecemos lutas sem fins, hercúleas, com os nossos vícios. Nós, muitas vezes, que somos portadores de pouca cultura, lemos muito aquilo que nos trazem de informação os benfeitores espirituais, porque exatamente os benfeitores nos dão uma dimensão maior da vida, nos trazendo informações, então, que não só nos servirão para os séculos vindouros, mas muito particularmente para hoje à noite, no reencontro com os meus desafetos, nos dramas existenciais que muitos de nós vivemos na intimidade dos nossos lares. Os espíritos, definitivamente, eles não têm a obrigação e eles não estão encarregados de trazer-nos a ciência já feita, vai falar Allan Kardec. Não estamos dispensados do trabalho de estudar. Olha, veja que interessante, porque muitas vezes nós equivocadamente achamos que trabalhar é desempenhar as nossas atribuições, as nossas responsabilidades no mundo profano. Trabalhar é cumprirmos as nossas jornadas de 6, 8, 10, 12 horas a serviço de alguém. Os benfeitores espirituais, eles vão dar uma dimensão do trabalho muito maior do que o homem comum está acostumado. Eles vão falar que trabalho é toda ocupação útil. E quando a gente vê esse conceito, essa definição de trabalho lá no Livro dos Espíritos, muitas vezes, particularmente os começantes, não têm uma dimensão. Aqui, agora, nesse exato momento, companheiro, companheira, nós estamos trabalhando. E digo mais, é um dos trabalhos que vão nos trazer os melhores frutos, porque definitivamente estão resgatando o nosso espírito da matéria. Onde estaríamos? Com que vinculações? Com que companhias? O que estaríamos fazendo se não estivéssemos agora, né? Humildemente, porque essa é a tarefa. Um fala e os outros ouvem, né? Humildemente recebendo as informações que aquele companheiro preparou e desenvolveu. Deus quer, vai falar Allan Kardec, que trabalhemos. Deus quer que o nosso pensamento se exercite. E particularmente hoje nós vivemos dias extremamente difíceis, porque as pessoas estão entrando nas universidades, mas sem o exercício do pensamento. O terror hoje dos jovens é a redação. É materializar o pensamento. É expressar, ela está rindo porque ela sabe que é difícil, é expressar o que você está pensando de uma forma lógica, racional. As pessoas têm muita dificuldade de fazer isso. Então, o trabalho dos benfeitores espirituais é para que o nosso pensamento se exercite, é que o nosso pensamento se alargue, é que as percepções, as sensações, aquilo que sentimos, é que nós passamos então a desenvolver aquilo que é inato da criatura humana, que tem intrinsecamente, porque somos espíritos e o espírito pensa, e o espírito sente, e o espírito tem livre-arbítrio. E a nossa proposta então é desenvolvermos esses atributos que são atributos do espírito que pensa. Então sabemos que somos espíritos imperfeitos, e os benfeitores, então, e inclusive os imperfeitos, vêm nos ajudar nesse processo de construção do homem novo que a doutrina espírita propõe para o nosso espírito imortal. O Espiritismo, então, tem por objeto estudá-los. Para o leitor menos atento, não fica aí a percepção da importância dessa informação. Porque Kardec está dizendo aqui, companheiro, que objeto de estudo da doutrina espírita é o espírito. E às vezes a gente fica circulando, a gente fica orbitando, a gente fica anos, décadas, sem estudar
aquilo que é objeto de estudo e de análise da doutrina dos espíritos, que é o quê? O espírito. Nós precisamos estudar o espírito encarnado, nós precisamos estudar o espírito desencarnado, o espírito no processo do passamento, o processo do espírito no processo de encarnação, a vida dos espíritos. O que nós, espíritos, estamos fazendo aqui na Terra? Porque todos nós temos responsabilidades, e a hora que nós tomarmos consciência do tamanho das responsabilidades que cada um de nós tem, a vida ganha uma outra dimensão. E tenhamos a certeza, os nossos protetores, os nossos anjos de guarda, anseiam para o nosso despertamento. Não é objeto de análise de estudo na noite de hoje, mas a nossa indiferença, que será objeto de estudo do mês que vem, a nossa indiferença moral, em razão de tudo que está acontecendo aqui no planeta, que nós espíritas, seres conscientes, estamos nos omitindo muito das nossas atribuições e responsabilidades, irão sim nos trazer prejuízos nesta e na outra vida. E só por esse preço vai falar Allan Kardec. Depois que o nosso pensamento se exercite, e é só por esse preço que custa, tem um preço. Você está cansado, às vezes a gente está aqui, está olhando, as pessoas estão se esforçando ali para ficar acordada, por quê? Porque está cansada. Ela foi esgotada. Retiraram da sua energia. Nós temos que oferecer muito aos nossos empregadores, aos nossos colaboradores, aqueles com os quais nos relacionamos na nossa prestação de serviço. Nós temos que oferecer muito às pessoas que tomam muito da nossa vitalidade, muito do nosso tempo, muito da nossa energia, e às vezes chegamos na casa espírita cansados. Por isso que Kardec vai falar aqui, é por esse preço, porque tem um preço, tem um sacrifício, não é de graça. E gradativamente, quando nós vamos tendo, concebendo, quando as intuições chegam, as percepções se desenvolvem, a doutrina espírita toma um clareamento, ela se enche de contorno, e aquilo que o Espírito falava que não fazia a menor diferença para nós, passa a ter um significado todo especial. Muitos de nós nos emocionamos, às vezes vamos às lágrimas com aquilo que os benfeitores falam. Por quê? Porque nós passamos por aquela experiência, desconhecíamos aquela mensagem e sofríamos. Tem criaturas que desenvolvem cânceres, separam-se dos seus cônjuges, violentam-se, porque não sabiam como se comportar diante de uma ofensa, diante de uma calúnia, diante de uma ingratidão, diante de uma irreflexão, diante de uma irresponsabilidade, porque o que nos caracteriza, companheiros, é exatamente isso, as imperfeições. Os benfeitores vêm nos dizer que a maioria de nós somos almas arrependidas, espíritos imperfeitos, arrependidos. Essa é a grande parcela da humanidade. O Espiritismo, então, tem por objeto estudá-los. E aí Kardec vai falar vai dar uma finalidade que, por analogia, fiquemos sabendo, então, que seremos um dia. Viu? A gente não precisa passar por aquele processo todo, sofrimento. Para alguns é algumas horas, os espíritos felizes. Para outros, dependendo do nível de comprometimento, e muitos são os companheiros que estão se comprometendo agora, aqui, na intimidade da casa espírita. Não é porque querem, é porque cedem às conveniências, às paixões, aos vícios. A força moral que todo espírita deveria ter, ainda não está desenvolvida em todos, e aí as pessoas experimentam o sofrimento, a dor, aumenta a culpa, e aí a complexidade da encarnação. Kardec vai dizer que no que respeita às penas futuras, a doutrina espírita ela não se baseia numa teoria pré-concebida. Porque, companheiros, quem já estudou aqui o céu e o inferno, por favor, erga a mão. Poucos, né? Parabéns, viu? Porque o que Kardec faz ali? Kardec faz um exame comparado das doutrinas.
E quando você faz um exame comparado da doutrina, ele vai fazer as objeções de determinadas doutrinas, as refutações daquilo que era tido como verdade absoluta, inconteste. E a gente vai ver como está eivada de erros a crença das pessoas, da maioria absoluta das pessoas na superfície da Terra. Quando a gente começa a ler ali o exame que Kardec faz a respeito da doutrina dos anjos, do demônio, do céu, do inferno, do purgatório, aí ele vai pegar exatamente aquilo que é praticado e ele vai apresentar aquilo que os espíritos falaram e ele vai colocar dele ali, o argumento dele. A gente vai ler aquilo ali e vai dizer assim, pô, mas não pode ser diferente, porque senão Deus não seria justo. E aí a gente fez até agora, companheiro e companheira de ideal, um Deus do nosso jeito. É um Deus totalmente diferente do que aquilo que foi apresentado pela doutrina dos espíritos. Hoje, depois de muito estudar a doutrina espírita, eu sempre me pergunto, onde eu errei? E não onde o outro errou. A primeira pergunta é, onde eu errei? Porque invariavelmente é a gente que erra. Então a doutrina espírita, ela vai te colocando, te situando, te esclarecendo, te orientando, te informando, te consolando, tudo ao mesmo tempo. E muitas vezes a gente prefere ficar no ócio do que dedicar algum tempo a essas observações conscienciosas. Então ele está falando aqui que a doutrina espírita não foi uma teoria pré-concebida, ou seja, Kardec não criou a doutrina dos espíritos. Kardec não criou, não chegou com a teoria, apresentou. Quem trouxe essa teoria, companheiro e companheira, foram os espíritos. Diferentemente da doutrina de Moisés, diferentemente da doutrina do Cristo, que eles chegaram e apresentaram, revelaram à humanidade. Não, Kardec não fez isso. Kardec pegou, analisou as comunicações. Ele nem era médium. Ele usou sempre uma terceira pessoa para que recebesse, desse essas comunicações. Ele observava, interpretava, e ele foi definido, e eu não vejo uma outra definição mais aprimorada, mais acertada do que essa. Kardec foi o bom senso encarnado. E eu, particularmente, eu não entendo espírita que não estuda a doutrina dos espíritos segundo Allan Kardec. Não é que a gente não deve estudar outras coisas, não, é que a gente tem que estudar Kardec. Porque ele era o bom senso encarnado segundo Camille Flammarion. E a gente lê Kardec e fala assim, não, esse homem era realmente uma pessoa que merece ser estudada. Então ele não apresentou um sistema para substituir outro sistema. Não, ele vai dizer, ó, tudo se baseia nas observações. Eu não criei nada, eu não inventei nada. Os espíritos sempre existiram, eles estão aí de todos os tempos, e até hoje as pessoas não sabem que são influenciadas pelos espíritos, e tem pessoas que do berço ao túmulo são obsediadas e não sabem. Nós temos crianças dentro dos nossos lares que são obsediadas, e o pai e a mãe, que é médium espírita, não percebe, não vê, porque não leu o Céu e o Inferno, não leu o livro dos médiuns, não percebe. Não traz a criança para tomar um passe, não traz a criança para ser evangelizada, não percebe. Agora, onde que isso vai parar? Porque tudo nos está sendo apresentado para que nós passemos por esse processo de uma forma mais célere, né? Aí ele vai falar que ninguém jamais imaginou as almas depois como ele apresentou, porque tem muita gente que acha que a revelação do microcosmo, do macrocosmo, para mim o maior dos reveladores foi Kardec. Para mim foi. Porque hoje, uma parcela muito significativa da humanidade encarnada em pleno século XXI, nem sabe que os espíritos nos influenciam. Então nós vamos estudar, companheiros, Marcel. Marcel era um menino que ele foi praticamente abandonado pelos pais. Ele ficou num quarto de hospital.
E o quarto dele era o quarto do número 4. Por isso que Kardec colocou lá, Marcel, o menino do número 4. Esse menino, ele sofria dores indescritíveis. Ele era totalmente deformado. Feria os olhos a visão do menino. Uma de suas pernas passava lá pelo pescoço. Ele era ulcerado de cima e embaixo. E ele sofria dores impressionantes. 8 para 9 anos. Aí esse espírito desencarnou, Kardec o evocou e ele deu a seguinte comunicação. Aquele a quem conhecestes tão mísero foi belo, foi grande, foi rico e foi adulado. A hora que eu li isso aí, eu falei, bom, não sou nenhum dessas coisas, né? Não sou nem belo, nem rico, não sou grande, não sou adulado, então tudo bem. Porque isso aqui, tem muita gente que aspira por isso aqui, riqueza, beleza, honras, privilégios. Essa criatura teve tudo isso, tá? Eu tivera turiferários, eu não sabia o que era. Turiferário são aquelas pessoas, sabe quando o cara vai caminhando assim e tem gente na frente passando o incenso? Imagina o tamanho do cara, do poder do cara. Ele tinha turiferários e cortesãos, aqueles que faziam a corte para ele, que ficavam adulando ele. Aí ele se definiu, eu fora fútil e orgulhoso. Ele teve uma vida de futilidades. Agi anteriormente de forma culpada. Reneguei a Deus, prejudiquei meu semelhante. E aí ele já coloca, mas expiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Aí ele vai contar ali que depois dessa encarnação dita feliz aos olhos dos materialistas, porque o cara tinha tudo, beleza, riqueza, poder, glória, destaque social, ele tinha tudo, tudo que o homem comum aqui na terra aspira. E obviamente que Deus, o negócio dele era humilhar as pessoas. Então ele renegou a Deus, ele foi fútil e extremamente orgulhoso. Aí ele vai começar a dar a comunicação dele. A vosso chamado, vim fazer que a minha voz se estenda para além desse círculo. Kardec tinha registrado a comunicação dele. Gente, nós estamos agora, nesse ano, 150 anos de O Céu e o Inferno. Há 150 anos, o Marcel está mostrando a humanidade que vive de forma fútil, orgulhosa, vaidosa, materialista, que isso pode ser deveras prejudicial para o seu futuro encarnatório. Há 150 anos ele está fazendo com que a voz dele se estenda para além daquele círculo que ele vivia. Há 150 anos o Espírito Marcel, que pediu essa prova, está tocando os corações. E aí ele faz como que um apelo, oxalá o eco da sua voz se faça ouvir nos corações. Porque, meus amigos, o que nos caracteriza hoje é o orgulho. É o orgulho. E é o orgulho que vem de encarnação em encarnação, fazendo com que todos nós caiamos nos mesmos erros. O espírito orgulhoso sofre as consequências neste mundo, na erraticidade e depois nas encarnações. E Kardec sempre estabeleceu um bom combate com o orgulho e com o egoísmo, que, apontado pelos benfeitores espirituais, são as chagas da humanidade. Porque é chagoso, um espírito orgulhoso, um espírito egoísta, no seu processo desencarnatório, quando ele é reconhecido do lado de lá, é deprimente. Não só a aparência dessas criaturas, nós, que estamos aqui na intimidade da casa espírita, além de nos instruindo, nos liberando disso que é o grande mal que nos afeta.
Porque isso que nós estamos vivendo aí não é nada diante das mazelas internas e morais que nós temos que estabelecer o combate. Você acha que crise econômica é problema? Não é, companheiro. Não é. O nosso grande problema não está fora. Reencarnar no Brasil não é problema. O nosso grande problema é o nosso orgulho. Nosso grande problema é o nosso egoísmo. E é isso que tem nos levado de encarnação em encarnação em quedas. Então o que o Espírito está dizendo aqui é: oxalá, você que me ouve através das tribunas e dos livros, oxalá faça eco no seu coração. Aí ele vai dar o consolo. Lembrando que as agonias da terra têm por premissa, as agonias da terra têm por premissa as alegrias do céu. Mas a gente não quer sofrer. A gente não quer sofrer. E o Espírito está dizendo aqui, ó, viu? Ninguém sofre injustamente. Então, quando a gente sofre agora, nós, espíritos, devemos perguntar: Senhor, o que eu fiz? E parar de colocar a culpa no outro. Senhor, o que eu fiz? Porque, viu, Deus, Ele é soberanamente justo. Soberanamente. Viu, se você está sofrendo, a culpa não é do outro. Não é do outro. E essa percepção da justiça divina faz com que a gente tenha uma força moral superior ao homem comum. As agonias da terra, hoje eu sei, viu? Tudo passa. Lembra daqueles dias felizes, saudáveis, confortáveis? Não passaram? E os dias tristes, nebulosos, sofridos, viu? Vão passar. Tudo passa. A agonia da terra é a premissa do céu, só que a gente quer ir direto para o céu. Viu? Não dá. Os outros podem vender ilusões. Nós, na intimidade da casa espírita, não devemos e não faremos isso. Agora, dar força moral às criaturas, entendimento do porquê que estão passando por essa ou aquela situação, resignação, desenvolvendo então a humildade, isso a doutrina espírita tem muito a oferecer. O martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Ele que foi muito martirizado. Porque o que a gente não quer é ser mártir. Agora olhem para trás. Façamos esse exercício. Quem que foi discípulo do Cristo, expoente, que não sofreu o martírio aqui na terra? Aqueles primeiros, eles eram decapitados, despedaçados, crucificados, iam para as fogueiras. Hoje, o que o Cristo pede de nós, meus amigos, companheiros, é muito menos que isso. É não sermos indiferentes, é apresentarmos algo que seja mais racional do que está aí. Essa voz lhes dirá que sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuperável. Porque às vezes a gente vem para a casa espírita e a gente nem está sofrendo. Não é assim? Comigo não foi assim. Com muitos não é assim. Porque quando a gente fala para as pessoas, e as pessoas sentem isso, entendem isso, que não há dor insuperável, a pessoa está lá desesperada, ela não consegue raciocinar direito. Roubaram os seus tesouros mais íntimos, os seus sonhos, a sua esperança, estão roubando os seus amores. O seu querido está num processo célere de desencarnação. Ela está vendo a aproximação do passamento da morte. Como é que a gente vai encarar essas coisas? Estamos preparados para essas coisas? Então a doutrina espírita ela vai me dar essa força de que ninguém morre. É uma até breve, é uma até logo, e aí eu não me desespero mais.
de que eu sobrevivo a tudo, afinal de contas, eu sou um espírito imortal. Nada, absolutamente nada, nem ninguém tem a capacidade de me destruir. A gente vai aprendendo essas coisas, né? E aí a gente olha e vê nesses catres miseráveis. E nós já fomos ao encontro da miséria humana, da pobreza humana. E se vocês não forem, fica aqui a recomendação: vão. Vão ao encontro do miserável. E não fiquem surpresos de encontrarem, muitas vezes, na boca do miserável, a gratidão a Deus que nós não temos na nossa boca. Nós que somos aqueles que vivemos de forma abastada, que gozamos de tudo. Nas ruas de Cascavel, na mendicância de Cascavel, no abandono de Cascavel, na pobreza, na miséria material de Cascavel, eu encontrei a verdadeira fé. Não foi? Não é na teoria. Grandes lições dos abandonados das ruas, dos miseráveis, aqueles que não tinham nem que comer, mas você via na intimidade da criatura a resignação. E hoje, só hoje, eu entendo, porque naquela época eu não conhecia, eu não sabia. Não me foi apresentado o céu e o inferno, me apresentaram outras coisas para ler. E eu lia lá por quê? Porque fora da caridade não há salvação, então eu vou fazer caridade. Caridade para mim era levar comida, roupa, remédio para doente. Eu não falei disso aqui para eles. Eu não falei da imortalidade da alma, eu não falei que os miseráveis da terra serão amparados e socorridos. Eu não dei esperança às vezes para aquelas. Eu não os informei de que todo sofrimento na terra tem um significado. O que falar para a mãe que recebe o seu filho com um problema gravíssimo, do berço, e vai até o túmulo acompanhando aquela criatura, que apesar de toda a evolução científica, de tudo aquilo que nós evoluímos em medicina, em tecnologia, o destino fatal é o óbito, é a morte, é irreversível. O que nós espíritas estamos falando para essas criaturas? Por isso que quando eu olho um médico na plateia espírita, eu fico... Porque essas criaturas têm muito a oferecer àqueles que sofrem na terra. Por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina. Aí ele vai falar, como que nós progredimos? Companheiros, nós não estamos progredindo mais. Dirigentes da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, membros da 10ª União Regional Espírita, atentai-vos para as vossas responsabilidades. Cuidado! Nós que seremos aqueles que conduziremos as almas dos espíritas aqui na nossa região. Cuidado! Que deve auxiliar em sua missão os que entre vós encarnam para aprender a sofrer. Foi o Espírito Marcel que falou isso. O menino todo contorcido, com o pé aqui no pescoço, ulceroso. Sabe o que esse menino pedia? Ele pedia para o médico dar mais uma pílula para ele, sabe para quê? Porque ele não queria acordar as pessoas que dormiam com ele, era um quarto coletivo. Sabe por que ele pedia uma pílula a mais? Porque ele queria orar a Deus. Gente, será que a gente não vê isso? Será que isso não faz diferença para nós? O que o Espírito está dizendo? Esse mesmo Espírito que passou por tudo isso, que a doutrina dos Espíritos, ela tem como missão auxiliar os que estão na terra a aprender a sofrer. Nós ensinamos isso na intimidade da casa. Estamos ensinando as pessoas a sofrer resignadamente. E aí eu começo a entender Kardec, porque ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi desprezado, apunhalado. Sabe o que esse homem fazia? Como todos aqueles que são grandes, ele sorria na luta. Então esse homem eu quero seguir. Assim como Jesus eu quero seguir, porque esses são os grandes líderes.
Esses são os grandes exemplos. E então as imprecações se transformarão em gritos de alegria, lágrimas de contentamento. Depois que as pessoas entenderem essas coisas, aí eu parei de reclamar. Aí você para de reclamar. E você começa a agradecer. Porque o sofrimento, viu, minha irmã, meu irmão, não é para você sofrer. Não é. Deus não é esse padrasto onipresente que quer te imputar uma pena, um castigo. Não, o sofrimento é para você e para aquele que sofre. Porque muitas vezes o sofrimento está do teu lado, mas você sofre mais que a criatura. É para você aprender a ser mais solidário, a ser mais paciente, a ser mais carinhoso. É para você aprender a ser mais resignado. Porque a gente não respeita a vontade da divindade. Que não vem aqui para aplicar penas indiscriminadas e eternas. E vem ensinar a gente a sofrer. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor. Vai falar o Espírito. O qual me confiou muitas missões. Gente, nós estamos falando do menino que estava num quarto de número 4, filhos de israelitas, que foi abandonado pelo pai, que foi abandonado pela mãe. Ele recebeu de Deus uma missão, que era sofrer resignadamente. Me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem a conheceis. Aí ele vai falar assim, e fui eu quem a solicitou. Porque o Espírito tinha consciência, lembra? Quando ele era lindo, quando ele era belo, quando ele humilhava todo mundo, quando ele prejudicava todo mundo. Ele sabia, depois do arrependimento, há reparação, conforme ensinaram os benfeitores espirituais. E esse Espírito mergulha na densidade do corpo físico, nos ensinando a sofrer. Essa lição de hoje, de repente, para alguns dos senhores não representa muita coisa. Para mim, foi marcante. Agora, finalmente, eu estou entendendo que a doutrina espírita, ela tem uma finalidade, me ensinar a sofrer. Enquanto os outros oferecem o céu aqui na terra, a doutrina dos espíritos me ensina a bem sofrer. A minha missão é de consolar e não de instruir. Vai falar o Espírito. Consolar, companheiro, companheira, é aliviar a pena. Instruir é esclarecer, informar. Viu? Ele não estava preocupado com esclarecer, com informar. Ele estava preocupado em consolar. Consolar é aliviar a pena. Agora nós estamos nos instruindo, lendo doutrina espírita, para consolar a viúva. Aquele que teve um revés financeiro grave, aquele que teve um membro amputado, aquele que está sendo acometido de um mal qualquer, nós às vezes calamos, sabe por quê? Porque a gente não sabe consolar. Hein, Fernando? Quando a mãe chega lá com o filhinho no braço, com o coração trabalhando a 10%, a 15%, sabendo que por mais que ela faça, às vezes o resultado é a morte. Nós falamos para educadores. O espírita, ele é preparado para ver além da vida. Nós somos educadores de almas. O nosso trabalho da intimidade da casa espírita é resgatar as pessoas da materialidade. É apresentar a doutrina do terceiro milênio. Nós estamos simplificando demais as coisas. A nossa responsabilidade é maior. A missão desse espírito era aliviar a pena. Aí ele acaba a comunicação dele. Aí quem que vem? Santo Agostinho. Pobrezinho, sofredor, definhado, ulceroso, disforme.
Imagina uma criança de 8 anos assim, do berço ao túmulo. Sofredor, definhado, ulceroso, disforme. Nesse asilo de misérias e lágrimas, quantas misérias exalados. E aí, o Santo Agostinho fala assim, e como era resignado. O próprio Santo Agostinho demonstra ali a superioridade desse espírito. Agora nós, quando nós estamos sofrendo, o que a gente faz? O que nós estamos fazendo quando a gente sofre? A gente reclama, né? Chora, fica lamuriando, fica reclamando. Tem uns que desaparecem da casa espírita. Como se a casa espírita tivesse alguma coisa a ver com o resultado, como se nós estivéssemos aqui vendendo uma vida de regeneração às pessoas, de benesses às pessoas. Mas terrível não lhe foi a hora do trespasse. Aí ele vai dizer que quem estava olhando ali, via o quê? Os membros se contorcerem. Eu lembrei do processo de encarnação do meu pai. Aí a gente começa a olhar, a gente precisa ver algumas pessoas para ver. A pessoa morrer, como é que é? O membro eram convulsões, se contorciam. Aí o Santo Agostinho vai passar uma lição aqui para a gente, que o leitor mais apressado nem dá bola. Ele vai dizer assim, nessa lei de carne que a todo custo quer viver. Viu, nós fomos biologicamente criados para sobreviver. Até o nosso último suspiro, as nossas células, o nosso corpo, ele vai lutar pela vida, nos prende aqui. São resquícios da evolução humana, que os cientistas estão aí, ensinando no mundo das ciências da matéria. A luta para reter o espírito, para que a gente sobreviva, para que a gente... Santo Agostinho nos traz essa informação. Mas um anjo bom lhe pairava sobre o teto mortuário e lhe cicatrizava os corações. Então, companheiro, viu quando tu está sofrendo, tu que é espírita, tu que já está na intimidade da casa, viu, você nunca está sozinho. Coitado de você se você acha que você sofre sozinho. Você nunca está sozinho. Teu pai pode ter te abandonado, tua mãe te abandonado, teu marido te abandonado, teus amigos te abandonado, viu? Mas o teu anjo de guarda nunca te abandona. Os bons espíritos nunca vão nos abandonar. Nessa encarnação, eu fiquei várias vezes sozinho. Sozinho. Sabe quem ficava do meu lado? A minha cachorrinha. Só. Uma Yorkshire que eu tenho. Só ela, mais ninguém. Eu não queria nem incomodar os meus amigos. Sofrer sozinho. Mas nunca eu fui ficar... Por quê? Porque eu sabia que eu estava sendo protegido. Eu sentia a proteção. E foram essas as últimas palavras pronunciadas pelo Espírito Marcel. Glória a vós, Senhor, meu Deus. E a alma subiu ao Todo-Poderoso. E ele falou assim, eis-me aqui, Senhor, deste-me a missão de exemplificar o sofrimento. E ele pergunta, tereis suportado dignamente a provação? Glória a vós. Quantos de nós, no nosso leito de dor, vamos falar assim, glória a vós, Senhor, pelo meu sofrimento. Meu marido me traiu, glória a vós, Senhor. Quebrei, glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Eis-me aqui, tereis suportado? Tereis suportado? Nós poderíamos fazer essa pergunta, glória, terei exemplificado? Nossas considerações finais. Por mim mesmo, juro, disse o Senhor, que eu não quero a morte do ímpio, senão que se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ezequiel 33:11, Kardec traz isso lá no céu e inferno. Então, companheiros e companheiras de Deus, ela prometeu 1 hora, e 1 hora nós temos que entregar. Reflexões profundas, o céu e o inferno.
lições que nós, às vezes, levaremos encarnações inteiras para aprender, estão ali na segunda parte do Céu e Inferno, que a gente nem lê, custa 10 pila. Se for mais que 10, eu pago, está nele. Está ali, ó, na livraria. Quem não tiver dinheiro, baixa da internet, não tem problema. Mas são lições para a imortalidade. Que tu possas, então, companheiro e companheira de ideal, fazer bom uso, porque a nossa expectativa e a expectativa daqueles que nos guiam é que nós finalmente compreendamos a doutrina que esposamos. Muita paz.